Pessoal, vamos lá para a minha terceira insistente aparição aqui de domingo, para falar um pouquinho sobre agora gestão de fundos, né? E mudanças em gestão de fundos. E antes de entrar no detalhe do que a gente queria comentar com vocês, sobre a mudança de gestão de um fundo relevante da indústria, né? E esse fundo vindo à plataforma XP, e sobre a mudança na XP Gestão, eu queria começar com uma provocação. E a gente entende que as nossas provocações, por mais que sejam os momentos onde a gente tem que ser um pouco chato, são as partes mais importantes dos papos que a gente tem com todos, né? Então a provocação é a seguinte: se amanhã eu, Caio e Alan saíssemos da RN Investimentos para uma outra empresa de investimentos qualquer, e a XP colocasse 3 pessoas desconhecidas de todos dentro da RN para continuar tocando a RN, o que vocês como clientes fariam, né? Se amanhã os médicos da clínica ABC, que é onde você costuma, que é a clínica que você costuma frequentar, saíssem para trabalhar em uma outra clínica, vocês continuariam frequentando a clínica ABC? Ou vocês iriam frequentar a clínica nova, né? Quando a gente fala de gestão de fundos, a gente entende que o paralelo é o mesmo, né? Nós estamos falando de atividades intelectuais, né? Atividades de consultoria. Você paga para um profissional de confiança ou te auxiliar com algo, ou te dar opiniões, ou te munir de informações, né? Então, da mesma maneira que se eu, Caio e Alan não tivéssemos mais na RN, muito provavelmente vocês teriam um vínculo muito menor com a empresa, né? Porque hoje nós atendemos vocês pessoalmente, a maneira de trabalho, a linha de trabalho, somos nós que ditamos, etc. Da mesma maneira, quando um fundo muda de gestão, nós deveríamos também pensar 1000 vezes se a gente quer continuar investido num fundo que não tem mais as pessoas em quem nós confiamos ali à frente do trabalho, né? Isso não significa, eu vou repetir isso ao longo do vídeo aqui algumas vezes, que quem entrou é ruim, é mau profissional, não é nada disso. Mas nós estamos falando, quando a gente fala de fundos de dinheiro, quando a gente fala de médico de saúde, e é natural que a gente não queira brincar com nenhuma das duas coisas, né? A gente sempre gosta de seguir os profissionais nos quais a gente confia, certo? Então essa é uma provocação. Vamos passar aqui para um breve histórico do que a gente já viu acontecer com essa coisa de mudança de fundos, tá bom? Então vou passar aqui para o primeiro dos exemplos e o precursor de todos eles, o fundo Adam, né? O fundo Adam é um spin-off ali do fundo Galileu. O fundo Galileu do Safra foi brilhantemente gerido de 2009 até 2016, 2017, com um resultado super positivo, acima do CDI, aqui 200% do CDI, se a gente considerar dos 240 para os 121, né, aqui de retorno, vamos supor, até aqui. Mas em abril de 2016, a equipe de gestão que fazia a gestão toda do fundo sai e funda a Adam. E de lá para cá, os dois fundos começam a rodar juntos. Então, quando a gente olha no histórico, o fundo Galileu é um fundo interessante, etc. Continuou tendo uma performance aqui ao longo do tempo, mas se a gente olhar do início do fundo Adam para cá, quem fez a mudança hoje na cota zero, quem mudou sem ter histórico de fundo, porque seguiu a gestão, seguiu as pessoas que construíram aquele histórico no passado, mudou e está ganhando hoje 8% a mais do que estaria ganhando no fundo antigo, com uma volatilidade menor, que é medida pelo risco aqui, onde eu estou apontando para vocês, e o Sharpe mede justamente isso, o retorno ajustado ao risco. Então, um fundo que entregou mais retorno com menos risco, né? Então, quem saiu de lá, e eu estou usando números, mas assim, entendo que para a gente os números são a parte menos importante da coisa. Quem saiu de lá hoje ganha mais com um pouco menos de risco, mas muito mais importante do que isso,
Quem saiu de lá continuou com o dinheiro sendo gerido por profissionais que a gente conhece, por profissionais que a gente confia intelectualmente, por profissionais que vêm a mercado dar satisfações de perdas e ganhos ao longo do tempo, né? Então são profissionais com quem a gente tem conforto em alocar parcela de capital dos nossos clientes, né? Quem ficou, hoje amarga um retorno um pouco pior, com uma volatilidade pior ao longo do caminho e tem o dinheiro gerido nas mãos de quem? Quem dá satisfações dos desempenhos do fundo? Né? Quem são as pessoas que estão por trás? Né? Os clientes que ficaram, até hoje não foram avisados oficialmente da mudança de gestão. Né? E isso não é nenhuma crítica, tá? É uma constatação, tão simples quanto isso. Né? É um tipo de dinâmica que não vai beneficiar a instituição. Tá? E, de novo, quando eu digo que crítica, não é crítica mesmo. A instituição está ali para vender os seus produtos. Né? Cabe a nós percebermos os incentivos econômicos por trás de cada player, né? Para entender como eles vão se comportar. Eu diria que hoje, e talvez um ponto super importante, a crítica para a gente recai muito mais sobre o investidor pessoa física do que sobre a instituição. A instituição está ali, como qualquer outra, vendendo um produto, um fundo de investimento. Cabe a nós, investidores, fazermos a diligência e saber se a gente quer estar lá ou não, se a gente quer seguir nesse ambiente que não vai nos dar toda essa transparência ou não. É tão simples quanto isso. Né? A gente entende que o ônus está muito mais do lado do investidor hoje, com a quantidade de informação disponível, do que do lado das instituições tentando cada uma vender seus produtos. Né? O Adam é o primeiro desses. A gente tem ao longo do tempo outros exemplos aqui. Eu puxei também exemplo da Trust. A Trust vem da RX também. O pessoal que era da RX, fundou a RX lá atrás, sai da RX em algum momento, funda a Trust. Nós também alocamos na cota zero da Trust. Então o histórico do fundo era super positivo. Quando a gente olha os dois desde o início, eis o que temos. Quem ficou no fundo original hoje empata aqui com o CDI. Quem migrou para Trust tem um retorno aqui nesse período aqui de 2, 3 anos de 17% a mais. Meros 17%, coisa pouca. Né? De novo, o retorno, o que a gente entende o retorno simplesmente corrobora uma teoria de que você tem melhores profissionais ali. Mas mesmo se esses fundos estivessem rendendo menos, a gente defenderia a mudança. Porque é uma mudança por fundamento, é tomar decisões por fundamentos. A gente vai seguir os profissionais que a gente acredita. Ainda que esses caras possam errar, possam ter períodos ruins e etc. Né? O nosso conforto está em saber que tem pessoas qualificadas, de novo, gerindo um pedaço do dinheiro de cada um. Vamos para o próximo exemplo. Trust Valor Institucional, que é um fundo de ações. E o RX Long Term, que era um fundo de ações comparável das gestoras. Também vem com histórico. Eu estou aqui até comparando com o CDI, deixa eu comparar com o Ibovespa. Então vejam que o fundo vinha muito melhor que o Ibovespa ao longo dos anos. Né? Aqui, novamente, começa a Trust. Quando a gente compara as casas do início, a gente vê também, aos poucos, esse resultado sendo construído. Também aqui, como é um fundo de ações, corre mais risco, uma pequena bagatela de 38% a mais de retorno, né? Para quem seguiu os profissionais que já tinham carreira e que construíram aquele histórico. Então, de novo, não tem como a gente fazer essa comparação aqui sem mencionar nomes, não é crítica nenhuma aos outros fundos, né? Podem ter N outras coisas que explicam essas performances, mas o que a gente quer trazer é essa provocação de que a gente aloca por conta das pessoas e em fundos, assim como com o seu médico de confiança, assim como o seu assessor de confiança, a gente acaba seguindo as pessoas ao longo do caminho delas. Né? Via de regra é isso que a gente faz. Né? Então a provocação é um pouco essa para contextualizar esse papo. E o que a gente queria levantar para todos é justamente isso de, até quando que os clientes e vocês vão se deixar encontrar em situações de conflito de interesse que geram esse tipo de discrepância. Né?
Então, até quando a gente vai investir em instituições que não estão preocupadas com o cliente em primeiro lugar? Né? Talvez é um pouco forte dizer isso, mas a falta de comunicação, né, sobre as mudanças de gestão é meramente reflexo da falta de alinhamento de interesses. Né? Uma comunicação de uma mudança de gestão dessa significa um resgate maciço de um produto. Né? E para a instituição que distribui esse produto, isso é um prejuízo imediato. Para a gente que trabalha com plataforma aberta, você sair de um fundo e entrar em outro, não muda nada. Né? A gente continua recebendo pela alocação, seja lá onde ela estiver. Então isso minimiza sobremaneira os conflitos de interesse que existem entre nós e os clientes. Né? Então, enfim, é um apelo para que todos revisitem novamente as suas estruturas de alocação, etc., para não se colocar nessas situações de fragilidade ao longo do tempo. A gente não é informado pelas instituições dessas mudanças de gestão, etc. Né? A gente não tem essa visibilidade. A gente só vê isso quando acontecem esses grandes movimentos em que uma equipe toda sai de uma casa para ir para outra. Né? Então, enfim, muito disso pode estar acontecendo nas entrelinhas e nós não temos nem como auxiliar. O máximo que a gente consegue fazer é vir provocar todos quando acontecem esses grandes movimentos. Né? De, pô, saiu toda a equipe de gestão desse fundo, foi para lá. Vamos fazer um movimento? Né? Quando a gente sabe se os clientes têm posição ou não, que também nem sempre a gente tem essa visibilidade. Então, enfim, é uma provocação novamente nesse sentido. Né? A gente entende que eventualmente os clientes estão em posições ali de fragilidade, né? Alocando seu patrimônio de uma maneira que não é necessariamente a maneira ótima. Né? Infelizmente, é um ponto que a gente gosta de comentar, os bancos conseguiram ao longo de muito tempo, e essa é uma crítica mais pontual mesmo, criar essa aura de desconfiança com o sistema financeiro fora dos bancos. Né? E isso gera essa sensação de insegurança, de migrar 100% para fora dos bancos, etc. E a gente compreende. Né? Mas é legal fazer sempre pontuar isso e mostrar um pouco ao longo do tempo, né? Esses resultados sendo construídos, para dar essa visão para vocês de que, olha, não é bem assim. Né? O risco não está nas instituições, o risco está nos profissionais que gerem nosso recurso. Né? E com uma visão de mais longo prazo, a gente está falando de fundos que começaram em 2016, 17, 18, a gente consegue ver de novo essas diferenças gritantes de resultados serem construídas. Né? A gente está falando de ganhar 20, 30, 40% aqui nesse período a mais por uma mudança pequena, mas uma mudança que faz todo sentido. Né? Então, enfim, era essa provocação com a qual eu queria iniciar esse papo de mudanças de gestão. Tô aqui já com uma penumbra aqui da claridade do dia indo embora. Mas, enfim, então vamos aos pontos muito rapidamente que nos são caros aqui para o papo de agora. Mudança na gestão dos fundos de ações da XP. XP Investor, XP Dividendos, XP Long Bias. Alguns ficaram sabendo, a mudança foi divulgada, mas a gente não fez um comunicado oficial ali em detalhes. O que aconteceu foi, o João Braga saiu da gestão dos fundos, tá bom? Ponto importante, nós não fizemos uma comunicação muito relevante por a gente entender que não é uma mudança que nos obriga a sair completamente do fundo. Tá? Vamos explicar um pouquinho melhor. O fundo sempre foi tocado num regime de cogestão entre o João Braga e o Marcos Peixoto. O Peixoto foi quem trouxe o João para a Asset, né, há 5 anos atrás, praticamente. Então o Peixoto sempre tocou os fundos de ações da XP Gestão, e ele trouxe o João da Verde Asset, trabalhava com o Stuber, para fazer cogestão com ele dos fundos. E durante 5 anos eles conviveram e geraram resultados super expressivos, e a gente gostava muito da equipe. Né? O que aconteceu é que ao longo do tempo a relação foi desgastando. Eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque boa parte disso seria super especulativo, mas o que a gente pode imaginar é que, olha, uma cogestão ela consiste de você sempre tomar a decisão quando os dois acordam.
Se um discorda do outro, a decisão não é tomada, você tem sempre um processo de convencimento. Então, o paralelo que eu faria é o seguinte, olha, se um casamento já é difícil, né, e no casamento nem sempre você chega ao entendimento, você uma hora abre mão de uma coisa, outra abre mão de outra, e assim, mesmo assim já é difícil, que se diga numa cogestão em que não tem essa de abrir mão, né? Tem que se acordar sempre as decisões, senão as decisões não são tomadas. Então, a gente imagina que num ambiente tão simples de trabalhar, isso ao longo de 5 anos foi gerando alguns desgastes, com o período que a gente teve aí de um pouco mais de estresse, isso talvez se intensificou, e foi tomada a decisão do João sair da equipe de gestão da Asset e criar a sua própria Asset com uma equipe nova. A XP vai ser sócia dele em parceria com a XP, então ele continua dentro do ecossistema XP, enquanto que o Peixoto continua tocando a gestão dos fundos com a equipe toda. Então não sai ninguém da equipe a princípio, toda a equipe de analistas, toda a equipe que sempre ajudou a tomar as decisões continua ali, e portanto a gente não se sente na necessidade de mudar a alocação dos fundos de imediato. Tá? O que muda para a gente volta a observar o fundo um pouco mais de perto, para entender se de fato a saída do João não gera ali uma perda significativa, né, na geração ali de boas decisões, se é que a gente pode chamar assim. A gente passa a monitorar se a equipe de fato continua ali ao longo do tempo, passado esse primeiro choque, e passa a monitorar um pouco os resultados também, né? Mas a gente tem total confiança no Peixoto, sempre teve. A única questão é que ele nunca foi o cara do front, né? O João sempre foi muito mais da coisa de fazer palestra, ele sempre gostou disso, então ele sempre foi a cara com quem a gente reconhecia o fundo, mas cumpre a nós fazer esse esclarecimento. Então a gente não está mudando a alocação do dia para a noite, saindo, a gente não vê essa necessidade. O que a gente muda também, mais pontual, a gente deixa de enxergar o fundo como um fundo overweight nas carteiras, se é que a gente pode dizer assim. Então até então o que a gente dizia, ou o que acabava acontecendo às vezes, é que o fundo tinha uma proporção um pouquinho maior do que outros fundos de ações, por conta da confiança que a gente tinha na equipe, do quanto a gente gostava da equipe, etc. Né? Com a saída do João, a gente entende que há uma perda, sim, apesar de não ser uma perda crítica, é óbvio que é uma perda de uma cabeça muito boa que estava ali ajudando. Então a gente passa a tratar o fundo agora, temporariamente, enquanto a gente observa, etc., como um fundo com peso igual aos outros. Né? Não é um fundo para ter um peso maior nem menor do que os outros fundos. Né? Ao longo do tempo também, a gente teve a abertura de N outros fundos de ações, de bons gestores que a gente gosta, né? Que talvez no primeiro momento não estavam ali tão acessíveis. Então a gente também consegue acessar outros fundos que gostamos bastante. Então a ideia é essa, né? Que a gente simplesmente deixa de ter o fundo overweight. Para as alocações que estiverem talvez muito pesadas nesses fundos, a gente resgate um pedaço para alocar em outros veículos. Mas como a gente teve a queda muito grande também das ações e os fundos ficaram fechados por muito tempo e a gente não tinha como aportar mais recurso, para a grande maioria dos clientes esses fundos deixaram de ficar overweight também nas carteiras ao longo do tempo, porque a gente começou a aportar em outros, tá joia? Então esse é o esclarecimento que cumpre fazer a respeito dessa mudança, que é uma mudança relevante sim, mas crítica não, tá? Na nossa visão. E por fim, o fundo que vem a mercado agora, de uma equipe super testada também, e que a gente acha que faz sentido fazer essa provocação tal qual a gente fez no movimento do Adam e da Trust, é o fundo Hedge Plus, que estava no Itaú. Então é um fundo que também tem aqui, desde 2010, um histórico bem interessante. Eles aqui acertaram a mão até aqui nesse momento de crise e ganharam até um dinheiro com algumas posições, né? Enquanto boa parte do mercado caiu. Então é um fundo que tem uma estratégia que quando a gente olha no passado até agora, é uma estratégia que em vários momentos ela promove uma descorrelação nas carteiras, né?
eles conseguem ter estratégias que são diferentes de outros fundos que nós carregamos, isso torna as carteiras mais saudáveis, né? É uma migração de equipe que vem já muito robusta, então vem boa parte da equipe que geria o fundo, é uma asset que nasce com 10, 15, 20 profissionais, a gente tem um material institucional que dispara para todos na sequência. Então também não faz sentido entrar muito no detalhe, porque são nomes que ninguém vai conhecer, etc. Mas, de novo, é o princípio que nos importa. É uma equipe que há muito tempo fazia essa gestão dentro do banco, entregando resultados bem significativos. É uma estratégia que, além de ser uma equipe que nos transmite confiança, é uma estratégia que nos parece complementar a alguns fundos que nós carregamos em carteira, né? Que consegue andar em direções opostas em alguns momentos e trazer um equilíbrio melhor à carteira. Tá? Então nós estamos também fazendo a provocação a todos para que tenham posição no fundo, para que revisitem essas posições. Né? Se quiserem entrar em mais detalhe, a gente entra, mas a gente entende que é tão simples quanto que eu coloquei no começo. A gente acaba seguindo as pessoas. Né? A crítica, de novo, é essa de os cotistas nunca são informados, né? A gente acha que é uma falta de transparência que joga contra o cotista, infelizmente é assim que a indústria funciona, mas de novo a gente queria pôr um pouquinho de peso no investidor, né? No fim do dia somos nós que tomamos a decisão de alocar em ambientes onde há maior conflito. Então, de novo, deem uma repensadinha, quem ainda carrega coisas nos bancos, não é sempre que a gente consegue salvá-los com informações desse tipo, né? Inclusive o fundo inclusive nos deixa razoavelmente animados, né? Uma dessas grandes movimentações que provoca barulho na indústria, né? A gente vê com muito bons olhos aí a solidez da equipe, como ela já nasce, né? Com N profissionais ali que já têm um histórico de trabalharem juntos e etc. Então isso nos traz um conforto sim de fazer uma alocação inicial, ainda que sem cota inicial, né? sem histórico do fundo novo, né? Vem como Genoa Capital, a plataforma, o nome do fundo. Então, enfim, o fundo também vai entrar nas nossas discussões próximas com todos de alocação, vai passar a entrar nas carteiras que a gente apresenta a todos como um modelo a ser seguido, né? Uma sugestão de modelo a ser seguido. E era especificamente sobre essa mudança que a gente queria falar com todos. Perdoem aí o parênteses, talvez um pouco maior até do que a explicação do fundo em si, né? É um fundo macro, tá? Perdão, esqueci de comentar. Um fundo macro, tal qual Adam, tal qual Bahia, tal qual Legacy. É um fundo para ter um pouco mais de risco, sim, nesse ambiente, tentar gerar um pouco mais de retorno. Mas, enfim, perdoem a introdução e a fundamentação da coisa ser um pouco mais longa até do que os detalhes, mas a gente de fato acredita piamente que assim são os fundamentos que guiam a nossa alocação ao longo do tempo. Né? Então, se o que a gente comentou no início desse vídeo fizer sentido, sobre seguir as pessoas, sobre ambientes com menos conflito de interesse, etc, 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 a mudança desse fundo para o fundo destino é super óbvia, né? Para todos, deveria ser super óbvia para todos, e não só essa mudança, como a mudança de eventualmente as outras posições, que estão sujeitas sim aos mesmos conflitos fundamentais. Né? Era isso que eu tinha para tratar com todos sobre gestão de fundos. Um abraço novamente, bom final de domingo a todos.